Você já se sentiu desconfortável com a imagem de um Deus que, ao mesmo tempo em que é proclamado como amoroso, parece permitir ou até mesmo ordenar atos de crueldade e opressão? Merida Lee, uma das mais radicais e influentes teólogas feministas do século XX, não apenas sentiu esse desconforto, como transformou em uma acusação frontal. Com sua inteligência afiada e coragem inabalável, ela declarou: "O Deus da Bíblia é um sádico vestido de amor." Esta frase não é uma mera provocação, é uma denúncia profunda da hipocrisia e da violência inerentes a uma teologia que, sob o manto do amor divino, legitima a dor, o sofrimento e a submissão, especialmente das mulheres. Dali, que dedicou sua vida a desmascarar as estruturas patriarcais e opressoras presentes nas religiões ocidentais, via no Deus bíblico a projeção de uma masculinidade tóxica e dominadora, que exige obediência cega e se deleita no sofrimento de suas criaturas. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente desta pensadora revolucionária e entender por que ela considerava o Deus da Bíblia um sádico, explorando as evidências que sustentam sua crítica devastadora. Este conteúdo não é um ataque à sua fé pessoal, mas um convite para examinar criticamente a imagem de Deus que lhe foi apresentada e as implicações morais de suas narrativas. É uma denúncia da crueldade que se disfarça de divindade. Contextualização da vida de Merida Lee. Merida Lee, de 1928 a 2010, foi uma filósofa, teóloga e feminista radical norte-americana, considerada uma das pioneiras da teologia feminista e da filosofia pós-cristã. Nascida em Schenectady, Nova York, foi criada em uma família católica e estudou em instituições religiosas. Conquistou 3 doutorados em teologia e filosofia, em universidades como Friburgo e Santo Tomás de Aquino, o que lhe deu grande prestígio acadêmico. Inicialmente, Dali buscou conciliar sua fé com sua vocação acadêmica, mas sua crescente consciência feminista a levou a denunciar o caráter patriarcal e opressor da Igreja e da teologia tradicional. Essa ruptura com o cristianismo institucional marcou sua trajetória intelectual. Como professora no Boston College, uma universidade jesuíta, Merida Lee tornou-se uma figura polêmica. Suas aulas, voltadas apenas para mulheres em determinados períodos, geraram conflitos com a instituição, mas também fortaleceram sua imagem de pensadora ousada e intransigente. Sua vida foi dedicada a defender a libertação das mulheres em todas as esferas: filosófica, social, espiritual e política. Dali não apenas criticava a Igreja e suas estruturas, mas buscava propor novas formas de linguagem, espiritualidade e pensamento que escapassem da lógica patriarcal. Ela acreditava que a verdadeira libertação feminina só seria possível por meio de uma ruptura radical com sistemas de poder opressivos, incluindo a religião organizada. Mesmo considerada herética por setores da Igreja e vista como excessivamente radical por alguns feministas moderados, Merida Lee permanece uma referência fundamental para quem busca compreender o impacto do patriarcado sobre a religião e a necessidade de novas formas de espiritualidade centradas nas mulheres. Principais obras de Merida Lee: A Igreja e o Segundo Sexo. Primeira obra de destaque de Dali, inspirada no existencialismo de Simone de Beauvoir. Analisa a opressão das mulheres dentro da Igreja Católica e propõe mudanças radicais em sua estrutura e doutrina. Para além de Deus Pai, rumo a uma filosofia da libertação das mulheres. Considerada sua obra mais influente, é um marco na teologia feminista. Dali argumenta que a representação de Deus como figura masculina reforça a opressão das mulheres e defende a construção de uma nova teologia baseada na libertação feminina. As obras de Merida Lee são um convite à desconstrução das narrativas patriarcais e à criação de uma espiritualidade que valorize a liberdade, a justiça e a igualdade. Sua crítica ao cristianismo e sua proposta de ruptura inspiraram gerações de pensadoras feministas, tornando-a um ícone do pensamento radical contemporâneo. Principais pontos de reflexão: a crueldade do Antigo Testamento, um Deus de ira e vingança. Dali aponta para as inúmeras passagens do Antigo Testamento onde Deus se revela como um ser irado, vingativo e punitivo. Genocídios, pragas, destruição de cidades inteiras e a exigência de sacrifícios sangrentos são apresentados como atos de um Deus justo. Se um ser humano agisse dessa forma, seria classificado como um psicopata. A ideia de um Deus que se deleita no sofrimento de suas criaturas, mesmo que em nome da justiça divina, é a essência do sadismo. A divindade, nesse contexto, é um tirano cósmico. A submissão feminina, o patriarcado divino.
A teologia bíblica, para Dalí, é intrinsecamente patriarcal, com um Deus masculino que legitima a subordinação da mulher. Narrativas como a criação de Eva a partir da costela de Adão, a maldição do parto e a exigência de obediência feminina ao homem são vistas como projeções de uma sociedade dominada por homens. O amor desse Deus se manifesta na imposição de hierarquias que oprimem e silenciam a voz feminina. A divindade, nesse caso, é o arquiteto da misoginia. O sofrimento como virtude e a glorificação da dor. O cristianismo, em particular, glorifica o sofrimento e o sacrifício como caminhos para a salvação e a virtude. A imagem de Cristo na cruz, o martírio dos santos e a aceitação resignada da dor são apresentados como ideais. Dalí argumenta que essa glorificação do sofrimento é uma forma de sadismo teológico, que ensina as pessoas a aceitarem a dor e a opressão em vez de lutar contra elas. Um Deus que exige sofrimento para a redenção é um sádico que se alimenta da dor de suas criaturas. A piedade, aqui, é uma forma de masoquismo espiritual. A culpa e a vergonha, o controle psicológico. O conceito de pecado e a culpa inerente, especialmente o pecado original, são ferramentas poderosas de controle psicológico. Ao incutir no ser humano a ideia de que ele é inerentemente falho e pecador, a religião o torna eternamente dependente da graça divina e da mediação da Igreja. Essa culpa e vergonha, especialmente em relação à sexualidade e ao corpo feminino, são formas de sadismo psicológico que aprisionam a mente e o espírito. Um Deus que cria seres imperfeitos para depois puni-los por sua imperfeição é um torturador moral. A punição eterna, o sadismo infinito. O conceito de inferno, onde o sofrimento é eterno e sem fim para aqueles que desobedecem, é a expressão máxima do sadismo divino. Nenhuma punição humana, por mais severa que seja, se compara à ideia de um tormento perpétuo. Um Deus que condena bilhões de almas a essa tortura infinita por transgressões finitas é a personificação da crueldade absoluta. A promessa de um amor divino que coexiste com a ameaça de um inferno eterno é a maior das contradições, revelando a face sádica por trás do véu do amor. A exigência de obediência cega e a anulação da autonomia. O Deus bíblico exige obediência inquestionável, mesmo quando suas ordens parecem ilógicas ou moralmente questionáveis. A fé é valorizada acima da razão e do livre-arbítrio. Dalí argumenta que essa exigência de submissão total é uma forma de sadismo, pois nega a autonomia e a capacidade de discernimento do indivíduo. Um Deus que não permite questionamentos e exige servidão é um déspota que se deleita em anular a vontade de suas criaturas. A fé, aqui, é uma forma de escravidão mental. A projeção humana, o Deus sádico como reflexo da sociedade patriarcal. Para Dalí, o Deus sádico da Bíblia não é uma entidade real, mas uma projeção das estruturas de poder patriarcais e violentas da sociedade humana. Os atributos de crueldade, vingança e dominação são, na verdade, características de homens que detêm o poder e as projetam em uma figura divina para legitimar sua própria opressão. A arte de enganar aqui é a de vestir a violência humana com o manto da santidade, tornando-a inquestionável. O amor divino, nesse sentido, é uma máscara para a misoginia e a tirania humanas. Análise da frase. O Deus da Bíblia é um sádico vestido de amor. Esta frase de Mary Dalí é uma acusação radical e visceral, que vai além da crítica intelectual para tocar na dimensão emocional e moral da fé. Ao descrever o Deus bíblico como um sádico vestido de amor, Dalí não está apenas apontando para as passagens de crueldade nas Escrituras, mas para a dissonância fundamental entre a retórica do amor divino e as ações atribuídas a essa divindade. Ela argumenta que a imagem de um Deus que exige obediência cega, que pune com severidade desproporcional, que legitima a opressão e que se deleita no sofrimento de suas criaturas, é a de um sádico. O vestido de amor é a hipocrisia, a camuflagem teológica que permite que essa crueldade seja aceita e até mesmo celebrada pelos fiéis. Dalí desafia a ideia de que a moralidade divina está acima da moralidade humana, insistindo que um ser que age de forma cruel, independentemente de sua natureza, deve ser moralmente condenado. É uma declaração de que a verdadeira espiritualidade e a libertação feminina exigem uma ruptura com essa imagem de Deus e a criação de uma nova linguagem e experiência do sagrado. Ponto de vista. A acusação de Mary Dalí, embora provocadora, nos força a uma reflexão profunda sobre a moralidade das narrativas divinas e seu impacto na formação de valores humanos.
Em um mundo que ainda se debate com a violência e a opressão, sua crítica nos obriga a questionar: é possível conciliar a ideia de um Deus amoroso com as narrativas de crueldade e punição eterna presentes nas Escrituras? Até que ponto a aceitação de uma moralidade divina acima da lei humana contribui para a legitimação da violência e da opressão na sociedade? A crença em um Deus que exige submissão e sacrifício não fomenta a passividade e a negação da autonomia individual? Como as narrativas de um Deus patriarcal e punitivo influenciam a misoginia e a opressão de gênero nas sociedades religiosas? Estamos dispostos a reavaliar a figura de Deus à luz de uma ética universalmente humana, mesmo que isso signifique confrontar dogmas arraigados e a própria estrutura da fé? Essas perguntas não são um ataque à fé, mas um convite à honestidade intelectual e à coragem moral. São um chamado para que a humanidade construa uma espiritualidade baseada na liberdade, na igualdade e na compaixão, e não no medo de um tirano divino. Se este conteúdo te fez questionar a moralidade das narrativas divinas, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises que vão desvendar os segredos da ética e da razão. Compartilhe este vídeo com seus amigos que não têm medo de confrontar as verdades mais antigas e deixe seu comentário abaixo. Qual a sua opinião sobre a crítica de Mary Daly? Sua participação é valiosa demais para nós. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não aceitamos dogmas inquestionáveis. Exigimos que todas as verdades se curvem à análise crítica. Até o próximo vídeo.